Igreja Presbiteriana de Tomé Açu, um lugar para se pertencer. Olá, bom dia. Eu sou o pastor Jonatas Barros e é com muito prazer que nós estamos iniciando um programa da Igreja Presbiteriana de Tomé Açu. Um programa que foi feito com muito carinho para enriquecer a tua manhã, o início dessa manhã. Você está começando amanhã com a oportunidade de receber daquilo que vem da parte de Deus ao teu coração. Esse programa foi feito, foi sonhado, foi planejado para trazer bênção sobre a tua casa. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é de justiça, paz e alegria no Espírito. E é isso que você vai encontrar nesse programa. A Igreja Presbiteriana de Tomé Açu está há mais de 12 anos nessa cidade pregando esse evangelho, pregando a paz, pregando a justiça e a alegria no Espírito. O espírito desse programa é essa alegria. E eu te convido a apontar o teu coração nessa direção. Aqui você encontrará louvores, reflexões, conselhos, dicas de saúde. E o mais importante, você ouvirá uma mensagem especial, vinda do coração de Deus ao teu coração. Vamos lá? Está preparado? Vem com a gente, que com certeza essa viagem, essa jornada será de grande alegria. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia.
Essenciais da Fé com Francis Chan. O que é um cristão? Quem é Deus? Estou feliz por nos acompanhar nesta série chamada O que é um cristão? Eu me tornei cristão quando tinha uns 14 anos. E isso foi há mais de 40 anos, e eu direi que essa foi a melhor decisão que tomei na minha vida. Meu relacionamento com Deus é mais agradável e mais significativo depois de 40 anos. Como eu amo tudo relacionado a segui-lo. Muitas das coisas que eu não entendia quando jovem, gostaria de ter entendido mais cedo. E é isso que esperamos lhe ensinar nesta série, porque Deus ordena esta palavra e ela o conduz à vida. E se você conseguir entender essas coisas no início da sua caminhada com Deus, ela conduzirá você à vida que Ele planejou que tivéssemos. Este primeiro segmento se chama Quem é Deus? Eu não consigo pensar numa pergunta mais importante que esta. Como você responde à pergunta quem é Deus não afeta apenas toda a sua vida, vai bem além disso. Quando fazemos essas perguntas, precisamos entender que as respostas vêm daqui. Hoje em dia, todos se concentram em sua própria opinião. Assim, bem, acho que Deus é desse jeito, ou acho que Deus é daquele jeito. Bem, Deus nos diz como Ele é. Por isso, estaremos constantemente nos referindo a este livro, a Bíblia. Isso tem durado milhares de anos. É isso que os cristãos têm seguido. E é a verdade, sempre foi a verdade, sempre será a verdade. A maioria das pessoas conhece Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas você já meditou sobre isso de verdade? E pensou, certo, se existe alguém, Deus, que de fato chamou o mundo à existência, então existe um abismo enorme entre o Criador e o ser criado. Pense nisso. Esse ser que sempre existiu e decide chamar um mundo à existência, decide chamar você à existência. A diferença entre ele e nós é enorme. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz que ele é santo. Ou seja, ele é separado, ele é diferente de nós. Então, a Bíblia diz que existe um ser no céu que determina cada fôlego meu. Ele determinou que eu existiria, e neste momento, ele está decidindo que devo ficar vivo na Terra. Isso é fantástico. Como Criador, ele tem o direito de me dizer como devo viver. Agora, sei que isso fere o nosso orgulho, porque pensar que minha vida está nas mãos de outro e que ele pode, de fato, me dizer como devo viver minha vida aqui embaixo. Sim, é isso o que significa ser Deus. A questão é que, quanto mais aprendemos sobre como Ele é, mais começamos a ser gratos por Ele nos dizer como viver. É quase como toda vez que entro em um avião, ser grato por não estar pilotando. Existe alguém lá em cima que sabe o que está fazendo. É a mesma coisa. Todos temos ideias sobre como a vida deveria funcionar, mas o Criador, quando entendemos como Ele é, dizemos, bem, estou feliz porque Ele está no controle. Agora a Bíblia fala sobre um homem chamado Moisés, em Êxodo 33. Em Êxodo 33, ele diz a Deus, Deus, eu quero te ver. Posso ver a tua face? E Deus faz a declaração. Ele diz, ninguém pode ver a minha face e viver. Ele é tão
santo, está tão além, é tão glorioso e impressionante que, se eu o visse, não sobreviveria a isso. É por isso que a Bíblia explica que, quando terminarmos na terra, receberemos novos corpos e poderemos entrar na presença de Deus. Mas ele conta algo a Moisés. Ele diz: veja, vou lhe anunciar o meu nome. E em Êxodo ele diz: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Ele continua e explica que ele não deixará os culpados impunes. Mas, ao lermos passagens como esta, pensamos: uau, era isso que Deus queria revelar a Moisés. Eu sou o Senhor e sou misericordioso. Isso significa que, mesmo quando você faz coisas que eu lhe disse para não fazer, em mim está o desejo de lhe conceder misericórdia e não de puni-lo por essas coisas. Ajo com graça. Isso significa que lhe dou coisas que você nem mesmo merece. Sou tardio em me irar. E sou abundante, como se estivesse transbordando. Essa misericórdia está saindo de mim. Não é algo instável assim. Eu te amo num dia, no outro não amo. Mas é um amor firme que transborda dele junto com a fidelidade. Romanos 11:33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Está dizendo: quem conheceu a mente do Senhor? Seus pensamentos estão infinitamente além dos nossos. Temos esse Deus cheio de misericórdia e graça que tem esse amor constante e sua mente está muito além de nós. Mas a Bíblia também diz, no livro de Romanos, e vamos consultar muito o livro de Romanos, simplesmente por ser um ótimo livro para entender os fundamentos daquilo que cremos, do que se trata o Evangelho, do que se tratam as boas novas de Deus. Mas em Romanos 2, 4, 5 está escrito: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. De novo, ele fala da longanimidade, da bondade de Deus e explica que essa longanimidade, essa bondade devem nos conduzir ao arrependimento. Devemos converter nossa vida e viver como Ele quer que vivamos. Mas ele diz que quando não fazemos isso, ele explica, há um dia de juízo que também está chegando. Esse é um aspecto bem real de Deus, que o Criador também é o juiz. E ele diz que ele nos dá, por meio de sua bondade e de sua longanimidade, a oportunidade de confiarmos nele como nosso Rei, como nosso Deus, e dizer: sabe de uma coisa? Eu creio que tu és um bom Deus. Eu creio que teus mandamentos conduzem à vida e preciso do teu perdão. Conversaremos sobre isso nas próximas sessões. Mas, primeiro saiba que há um Deus no céu que ama você. Ele é abundante em misericórdia. E apesar do que você fez, Ele o ama e quer lhe conceder misericórdia, pois, como disse a Moisés, esse é quem eu sou. Eu sou misericordioso. Faz parte de mim conceder misericórdia. Faz parte de mim abençoar você. Mas eu sou o juiz. E você estará diante de mim no final da sua vida. Quer você tenha sido uma pessoa que recebeu meu amor e me seguiu e quis estar sujeito ao meu reinado ou não. Essa é uma ótima notícia.
Por isso, muitas vezes chamamos a Bíblia de Boas Novas. Pois ela explica que, apesar do nosso pecado contra Deus, Ele é misericordioso. Temos um juiz misericordioso. E temos um Deus que nos ama e deseja de fato nos conhecer. A partir desse momento, nós vamos começar uma série de reflexões com o nosso querido Reverendo Hernandes Dias Lopes sobre família. Mas, em especial, nos próximos episódios, nós vamos meditar sobre a paternidade. Paternidade é o grande pilar de uma casa, o grande pilar de uma família. E isso é apresentado pela própria palavra de Deus. Não é à toa que Deus é chamado de Pai. Então, abre o teu coração, chama o teu pai para perto. Você que é pai, fica juntinho, chama a tua família, para que todos vocês possam crescer sobre as verdades absolutas de Deus, para o bem da tua casa, para o bem da tua família. Que Deus abençoe o teu lar. Bem-vindo à série Pai, um Homem de Valor. Ser pai é um sublime privilégio e também uma imensa responsabilidade. Sua maior realização não é ser grande aos olhos do mundo, mas ser honrado dentro de seu lar. O pai deve, segundo as Escrituras, criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, fazendo diferença na vida deles e sendo um grande exemplo para eles. Esta não é uma tarefa fácil e somente o poder de Deus pode nos dar a capacidade de realizar essa missão de acordo com as Escrituras. Nesta série, nós encontraremos na revelação de Deus as instruções que nos ajudarão a sermos os pais que Ele deseja que sejamos. O pecado, que faz parte da natureza humana e contamina a criação, tem feito com que, ao passar dos anos, o nosso lar tenha vivido uma revolução que deturpou as relações de autoridade na nossa família. Assim, o papel da paternidade foi afetada por uma cultura que deturpa o lugar da autoridade em uma estrutura familiar. A juventude perdeu muito dos valores que tinham anteriormente em relação aos seus pais. Esta crise de rompimento com a cultura ainda não acabou. Muitos pais correm atrás de coisas, mas sacrificam os relacionamentos. Oferecem conforto, educação e liberdade incondicional aos filhos, mas não têm tempo para eles. Eles substituem presença por presentes. Eu sei, e você também sabe, que estamos diante de uma situação crítica. E diante do tamanho do problema, existe apenas uma única forma para restaurar o relacionamento entre pais e filhos: voltar aos princípios de Deus. Tal relação é amplamente ensinada e exemplificada nas Escrituras. Consideremos, portanto, esse relacionamento à luz do ensino do apóstolo Paulo. Na carta aos Efésios, o apóstolo escreve: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra.
Neste texto, existem motivos que devem levar um filho a ser obediente a seus pais. Primeiramente, temos a natureza. O apóstolo Paulo ordena: filhos, obedecei a vossos pais, pois isto é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza e o comportamento padrão de toda a sociedade. A desobediência, por sua vez, é um sinal da decadência moral da sociedade e é sinal do fim dos tempos. Em segundo lugar, a lei. Em Êxodo 20, versículo 12, temos no 5º mandamento a seguinte ordenança: honra teu pai e tua mãe. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos devem prestar não apenas obediência, como também demonstrar amor, respeito e cuidado pelos pais. Lembremos que é possível obedecer sem honrar, e isso acontece mais vezes do que parece. Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Resistir à autoridade dos pais é ir contra a autoridade do próprio Deus. Há então benefícios em honrar pai e mãe. Não é um fardo e devemos lembrar disso diariamente. Paulo lista 2 benefícios: prosperidade e longevidade. No Velho Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais. No Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Um filho obediente evita grandes desgostos, pois a obediência aos pais é um muro protetor. Quem sai dessa cidadela se expõe aos ataques mortais do inimigo. Mas o texto do apóstolo Paulo vai além e mostra o dever dos pais com os filhos, dizendo: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo ensina que o pai cristão deve imitar um certo modelo. Ele exorta os pais não a exercer uma autoridade pecaminosa, mas a fazer da maneira mais correta possível, glorificando a Deus. Os pais devem cuidar dos filhos, como Deus Pai cuida de sua família, pois a paternidade é derivada do Senhor. Além disso, algumas exortações são feitas para nós. Temos que entender que a personalidade da criança é delicada e os pais podem abusar de sua autoridade usando de ironia e ridicularização. Por isso, não provoqueis vossos filhos a ira. Cada filho é uma pessoa peculiar que precisa ser respeitada na sua individualidade. Alguns casos provocam os filhos a ira e devem ser observados. Muito cuidado com o excesso de proteção. Os pais que tentam manter seus filhos sempre debaixo das asas impedem que sejam preparados para as adversidades da vida. Não criamos os filhos para nós mesmos, criamos nossos filhos para a vida. Os pais devem preparar os filhos para viverem para a glória de Deus, não para satisfazerem caprichos ou vaidades. Os pais que tentam blindar suas crianças e colocá-las em uma redoma existencial prestam um desserviço aos filhos e os provocam à ira. Atenção para não agir com favoritismo. Nada pode ser mais prejudicial aos filhos do que os pais preferirem um filho em detrimento do outro. Isaac e Rebeca, por exemplo, cometeram esse grave erro e acabaram jogando um irmão contra o outro. Embora os filhos sejam diferentes e a abordagem a cada um deva ter nuances diferentes, o amor, o cuidado e a disciplina devem ser ministradas na mesma medida. Pais destemperados existem, não seja um deles. Os pais provocam os filhos à ira
quando não temperam disciplina com encorajamento. As duas coisas são necessárias. Lembremos que disciplina sem encorajamento produz filhos revoltados, e encorajamento sem disciplina produz filhos mimados. Não reconhecer a diferença entre os filhos é um risco a ser evitado. Há pais que exigem o mesmo desempenho entre os irmãos, algo que é quase impossível. Podem exigir o mesmo esforço, mas jamais o mesmo desempenho. Cada criança é um universo único e singular. Quando comparamos um filho com outro e exigimos que pense, fale, sinta e faça tudo da mesma maneira, provocamos ele a ira. Nunca deixe de dialogar. O diálogo já se tornou um cadáver em muitas famílias. Há muitos lares em que os filhos não têm mais acesso aos pais, não são amigos e nem confidentes dos pais. Há muitas famílias em que as pessoas se comunicam dentro de casa apenas pelo telefone celular. Há pais que choram porque deixaram de conversar, de perdoar, de restaurar os relacionamentos quebrados. Existem pais que são ásperos nas palavras e rudes nas atitudes. A violência verbal e física é hoje uma das realidades mais chocantes nas famílias. Abundam os casos de abuso, cárcere emocional, assassinatos, entre outros. Essas atitudes mesquinhas e truculentas abrem feridas na alma, destroem a vida emocional e provocam a ira. E por último, cuidado para não ser um pai incoerente. Há pais que provocam os filhos à ira impondo padrões rígidos de comportamento, porém vivem de forma desordenada. Assim, podemos dizer que os pais devem ter 4 cuidados especiais com os filhos. Cuidar da vida física e emocional dos filhos. Eles precisam não apenas de roupas, remédios, teto e educação, mas também de afeto, amor e incentivo. Devemos treinar os filhos por meio da disciplina. Disciplina por meio de regras e normas, recompensas e, se for necessário, castigo. Só pode disciplinar quem tem domínio próprio. Devemos encorajar os filhos por meio da comunicação verbal. Educar por meio da palavra falada é advertir e estimular. Por fim, ser responsável pela educação espiritual dos filhos. Os responsáveis pela educação cristã dos filhos não são a escola nem mesmo a igreja, mas sim os próprios pais. Os pais devem ensinar os filhos a se submeter e a, principalmente, conhecer ao Senhor. Esses princípios examinados até aqui foram escritos há quase 2000 anos, mas a palavra de Deus continua a mesma, viva, poderosa, inerrante, infalível. A família está em crise porque arrancou as ordenanças dadas por Deus. Tenhamos nossa base no Senhor. Nos acompanhe nesta série e encontre o verdadeiro valor de ser um pai à imagem e semelhança de Deus.
Baseado em tudo que você ouviu até aqui, baseado em toda a exposição bíblica que você recebeu até agora, eu te faço uma pergunta. O que é que Deus tem falado ao teu coração? O que é que Ele tem dito ao teu coração? Jesus falou que no mundo, certamente, nós teremos aflições. Isso é uma promessa de Jesus. Na sua oração sacerdotal pelos seus discípulos, Ele disse assim: Senhor, eu não os peço que os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos diante dessa realidade de um mundo mau, de um mundo perverso. Muitas pessoas dizem assim: onde está Deus no meio de tanto mal? Todas essas reflexões estão exatamente aqui para te trazer essa resposta. Deus está aqui, mesmo que o teu entorno seja mau. Ele disse que teríamos aflições, mas também Ele disse: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo depende de onde está o teu coração. Tudo depende aonde está a tua mente. Tudo depende daquilo que você tem alimentado a tua vida, tem alimentado a tua mente, alimentado a tua casa, a tua família. Nós não podemos ser bons pais se nós não aprendermos com a paternidade de Deus sobre a verdadeira paternidade. Nós não podemos aprender a comunhão entre irmãos se nós não entendermos definitivamente o que a palavra de Deus nos traz sobre comunhão entre irmãos. E é por isso que
Jesus instituiu a sua Santa Igreja, um local onde irmãos aprendem a conviver. É sobre essa realidade que nós nos debruçamos e nós passamos a viver. Jesus disse em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O grande convite para você hoje é que você se aproprie dessa vida em abundância. Abandone essa vida que vem para roubar, matar e destruir. Nós estamos vivendo um período no nosso Brasil onde nós estamos discutindo política, discutindo candidatos, e muitos esquecem que o foco, o local da verdadeira esperança não está em homens, não está em políticos, não estão em políticos, não estão em legendas partidárias, mas é naquele que criou os céus e a terra, naquele que criou o cosmos, aquele que criou o tempo, que tudo isso submete a ele. Então a verdadeira esperança está no Criador de todas as coisas, naquele que tem autoridade sobre todas as coisas. O princípio da palavra autoridade é autoria. Até as autoridades civis que nós temos, elas são autoridades limitadas àquele que é o autor de todas as coisas. Se eles não viverem de acordo com aquilo que Deus instituiu para eles como verdade, eles prestarão contas, não tenha dúvida disso. Fique em paz no teu coração. Eles prestarão contas. Mas mesmo diante de toda a desesperança que nós vivemos, o nosso coração ele precisa estar amparado, ancorado na esperança eterna que o Senhor propôs para cada um de nós. Meu querido, reflita sobre isso. Não fique aí tateando ou procurando as coisas que não vão trazer paz para o teu coração. Jesus é o príncipe da paz. Ele é a única fonte de paz. E é essa paz que nós viemos anunciar durante todo esse programa, porque Ele é a consumação, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. Para Ele e por Ele foram criadas todas as coisas. Meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amado amigo, segue nessa direção. Jesus é o único caminho para você encontrar dentro de você uma paz que você nunca encontrará fora. Que Deus te abençoe. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas, e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde, quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais que tudo isso. Enquanto domingo ainda for nosso dia sagrado, e em nome de Deus se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado,
enquanto se canta e se dança de olhos fechados. Tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, revolve e revive. E não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, é muito mais, é muito mais. E tudo isso e é poder do E aqui se encerra mais um programa da Igreja Presbiteriana de Tomé Açu. Foi um grande prazer estar com você. Nós queremos fazer um convite especial de você entrar nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, no Facebook, no nosso site ipta.ipb.org.br e ficar atento, ligado em toda a nossa agenda. Nós temos agenda e programações a semana inteira para você e para sua família. Eu quero fazer esse convite para você. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, a escola mais importante da tua vida. Nós temos, no mesmo domingo, às 19 horas, o culto solene, o culto onde nós ministramos os sacramentos, onde nós nos unimos com os irmãos para ouvir da parte do nosso Pai. No meio da semana, terça-feira, nós temos o nosso culto doutrinário, onde a gente aprofunda doutrinas essenciais para a fé cristã. Além dos nossos eventos esporádicos, finais de semana, e nos outros dias da semana. Fica atento. Aqui nessa cidade é uma igreja saudável, que prega o verdadeiro evangelho e que faz um convite para você. Venha com a gente, aprenda o que de fato é fazer parte do reino de Deus. Muito obrigado pela tua companhia e que Deus te abençoe e até o próximo programa. Igreja Presbiteriana de Tomé Açu, um lugar para se pertencer.